Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. Os falsos mitos da maçonaria. A maçonaria tem sido relacionada a uma série de lendas sobre sua origem ou possíveis escolas filosóficas ou esotéricas. A maioria dessas origens é errônea e tem base menos histórica do que o apoio. No entanto, e especialmente durante o século XVIII, muitas lojas maçônicas incorporaram símbolos e elementos dessas tradições na bagagem cultural e simbólica da maçonaria. Por esse motivo, existe uma confusão generalizada de origens reais, ou pelo menos historicamente comprovadas. As origens míticas mais comuns com as quais a alvenaria está relacionada são as escolas romanas. Nas áreas conquistadas pelo Império Romano, foram constituídas as chamadas escolas romanas, que tinham a função de transmitir a cultura romana nas novas províncias. As escolas que de alguma forma se relacionavam com o que poderíamos chamar agora de indústria de guerra tiveram alguma relevância. Eles seriam os Tignari, carpinteiros; os Aerari, trabalhadores de bronze e cobre; e Tibicines, tocadores de flauta, ou Trinitkits, trompete. Cada comércio formou um século, dividido internamente entre jovens e idosos, júnior sêniors. 5 outras faculdades de artesãos não formaram séculos e não tinham direitos eleitorais. A escola pitagórica era uma escola fundada por Pitágoras por volta de 500 AC. Considera-se que os fundamentos da matemática, como a ciência, são estabelecidos lá. Era uma sociedade quase religiosa onde o segredo era mantido sob juramento. Não era uma irmandade, mas uma comunidade de famílias. Todo o conhecimento foi transmitido verbalmente. Os mistérios de Eleusis eram ritos de iniciativa, que eram celebrados nas épocas da colheita sob a invocação das deusas Deméter e Perséfone. Os ritos, bem como as crenças de seus iniciados, eram mantidos em segredo ciumento, com componentes religiosos, porque tinham recompensa em uma vida futura e o poder de se comunicar com a divindade. A tradição egípcia. Essa origem mítica visa fazer com que os construtores de pirâmides evoluam em uma espécie de fluxo oculto de transmissão de técnicas profissionais que atingiriam a Idade Média e eclodiriam novamente nas sociedades de construtores. Mistérios mitraicos. Eles faziam parte de uma religião, o mitraísmo, que apareceu no Oriente Médio no século II AC. Sua operação foi desde a transmissão oral de iniciada a iniciada e teve uma forte implantação entre as tropas romanas. Foi um grande concorrente do cristianismo até que foi declarado ilegal no ano 391 de nossa época pelo imperador Teodósio. Esoterismo cristão. Alguns autores queriam ver em diversas lendas bíblicas uma origem da maçonaria. Das teorias que afirmam que os irmãos Caim ou Abel são de fato uma imagem de 2 tipos de sociedade, um bruto e analfabeto representado por Caim e um ilustrado e refinado representado por Abel, sendo o primeiro maçom das teorias que relacionam a maçonaria à ordem do templo, passando por uma teoria do cristianismo esotérico fundada pelo apóstolo João em contraste com o cristianismo de Paulo. Correntes esotéricas. Mesmo entre os maçons, não é incomum encontrar alguém que especule sobre os significados esotéricos de ritos e símbolos. Mas é a própria maçonaria esotérica. Se nos referirmos à pura concepção do termo esotérico, do grego esoterikos, que significa interior, e seu significado moderno de oculto ou reservado, talvez se pudéssemos dizer que a maçonaria é esotérica, porque todos mantemos um silêncio baseado nos segredos, eles são confiados a nós. Se nos referirmos à concepção da palavra esotérico como um contraste antagônico de esotérico, do grego esoterikos, que significa exterior, ou em seu sentido moderno acessível a todo mundo, não há dúvida de que a maçonaria é esotérica. Nossa ordem baseia-se precisamente na reserva de nossos símbolos, que adquirem um significado muito mais profundo dentro das lojas do que o que eles têm à primeira vista e esotericamente.
Esse uso de símbolos é precisamente o que nos diferencia de qualquer outra associação fraterna. E devido à reserva que fazemos deles contra a sociedade, nos tornamos, por definição, uma sociedade esotérica. Continuando com a compreensão das palavras que usamos, se para uma pergunta semântica e também real, a maçonaria é esotérica, os membros são iniciados, pois fomos instruídos no modo de estudar uma série de símbolos, que são, como disse antes, corte esotérico, mas a maçonaria vai além do seu esoterismo. Minha opinião pessoal é não. Os usos e costumes da maçonaria são o que fazem dela o que é, sem mais, sem ir além. Por que então o racionalismo versus argumento? Esoterismo? Na minha opinião, é um problema de misturar conceitos que não são esclarecidos e mal repetidos que hoje, as pessoas que se aproximam de nós, ou não sabem que somos, a maioria, ou que sabem algo, nos veem como uma sociedade que possui mistérios mágicos que obviamente não temos. A luta para nos desassociar do tópico que relaciona a maçonaria a todos os tipos de adivinhos, grupos místicos e outros grupos com crenças irracionais é complexa e difícil, mas necessária. É importante dizer muito claramente que a maçonaria não tem nada a ver com esses grupos. O racionalismo e a absoluta liberdade de consciência são pilares maçônicos.